Foi? Começa. Eu saio da igreja com a santa paz gloriosa do Senhor. Eu vim aqui mais uma vez deixar alguns requisitos da palavra do Senhor para algumas pessoas, né? Eu sei que nós estamos passando um momento difícil na terra, né? Aonde há muita destruição, né? Em alguns lugares, mas eu quero chamar a tua atenção, né? Você que é pastor, você que é missionária, você que é missionário, você que é diácono, você que é presbítero, né? Quero chamar a tua atenção para esta palavra, que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada fala que se nós guardarmos a palavra do Senhor, o Senhor nos guardará do mal que há de vir sobre toda a terra. Então eu vou ver se eu estou guardando a palavra de Deus. Eu vou gravar esse vídeo falando comigo, se eu estou guardando, tá? Eu vou fazer algumas colocações da palavra aqui e eu queria que você, né, visse se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou falando comigo, tá? Comigo. Faz de conta que eu estou desviado, vamos supor assim, do Evangelho. E eu estou pregando o Evangelho. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar com a salvação, né? A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, tá? Será. Se eu falar que eu estou salvo, eu estou contra a palavra de Deus. Concorda comigo? Muito bem, estou contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, a Bíblia fala assim, não seja fiador de ninguém. Se eu colocar Jesus como meu fiador, eu estou certo na palavra, eu estou guardando a palavra, eu só queria que você frisasse isso, né? A Bíblia fala que a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai vir. Se eu falar que Jesus está vindo, eu estou dentro da palavra, eu estou contra ela, né? A Bíblia diz, ouvireis de rumores de guerra em vários lugares. Não assusteis, que é lícito que isso aconteça. Se eu orar para a guerra parar, eu estou dentro da palavra de Deus? É isso que eu queria que você analisasse se eu estou certo ou estou errado aí, tá? A Bíblia diz assim que o machado caiu dentro do rio, né? Dentro do rio. Chamaram o pastor Eliseu para orar, para devolver o machado que era emprestado. Deus permitiu o machado flutuar, encabar o machado e devolver para o dono. Se eu pegar o que é seu, emprestado, e não mais devolver, e dar fim, não pagar, eu estou guardando a palavra? A Bíblia fala assim, não acrescenteis um tio em minha palavra e nem tireis, porque aquele que acrescentar um tio na minha palavra, eu acrescentarei as pragas que está escrito nesse livro sobre ele. Se eu fizer livro, eu estou a favor ou contra a palavra? Tá? A Bíblia diz, honra o seu pai e sua mãe, e terás um tesouro no céu, e irá bem sobre a terra. Se eu desonrar o meu pai e minha mãe e for para a igreja, eu estou guardando a palavra? A palavra fala, dê de graça tudo que você ganhou de graça. Eu ganho um saco de roupa, em vez de eu dar para os irmãos, eu vendo ele. Eu estou guardando a palavra? Eu estou guardando a palavra. A palavra fala assim, ó, presta atenção, a palavra fala assim, ó, aquele que crê será salvo. Se eu mandar a igreja toda levantar a mão, pá, quem tem certeza de sua salvação, eu estou contra Jesus e contra a palavra e contra os irmãos? Ou estou incentivando os irmãos a ficar contra a palavra de Deus? Eu queria saber de você. A Bíblia fala assim, ó, que a palavra de Deus ela é revelada pelo Espírito de Deus. Então o céu se abre e a Bíblia parece aberta. Então Deus vai falar com as ovelhas, né? A Bíblia fala que todo mentiroso é filho do diabo. Então se eu mentir, tem condições de Deus libertar uma mentirosa ou um mentiroso dentro da igreja? Eu queria saber de você. Eu estou falando comigo aqui. Tem condições de Deus libertar um mentiroso e uma mentirosa dentro da igreja? Através da palavra que eu vou pregar, se eu sou um mentiroso? Não tem condições, tá? Aí você vai ver que está contra a palavra. A Bíblia diz assim, né? Que o amor não seja fingido, mas seja um amor sincero. Se eu chorar pela pessoa só quando ele morre, o amor é de Deus ou é de defunto? Quando ele está vivo, eu tomo o emprego dele, não dou um pão para ele,
e se eu puder tirar o pão da mesa dele, eu tiro. Com fofocas e mentiras e calúnia. Aí aquela pessoa vai falecer, faleceu. Eu tenho o direito de chorar no enterro dele? Por quê? Por que o amor aparece para me chorar só quando ele morre e não aparece quando ele está vivo, dentro da igreja? Hein? É porque o meu amor é de defunto e não é amor de vivo. Então o amor de Deus é amor de vivo e não amor de defunto. Tá aí, né? Para você ver. Agora eu falei tudo isso aqui, agora entrar na revelação. Se eu tiver uma revelação e eu disser para o Brasil que é de Deus, eu tenho essa revelação, está vindo de Deus? Eu estou falando comigo. Se eu tiver uma revelação dentro desse campo magnético da palavra de Deus, eu não estou guardando a palavra como você viu aqui, que eu falei. Agora, se eu estiver praticando dessa maneira, orando para parar, colocando Jesus como meu fiador, contra a palavra dele, vendendo o que ganhei dentro da igreja, né? Compro e sou um caloteiro, não dou a César o que é de César e nem dou a Deus o que é de Deus, tá? César de sacolão, mascate, prefeitura, aluguel, conta de luz, conta de água, poço da gasolina, padaria, quitanda, eu enrolo tudo. Aí eu digo para você, aleluia, se dentro desses requisitos espiritual que a palavra fala comigo, eu não a pratico ela, eu estou guardando a palavra, eu vou descobrir o que vai acontecer na terra, porque Jesus é o bom pastor e ele dá vida pelas ovelhas. Então se eu guardar e Deus me mostrar, ele vai mandar eu ir lá avisar, lá naquele lugar, o que vai acontecer para dar livramento às suas ovelhas. Porque ele é o bom pastor e ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas se eu não guardo a palavra, como pode então eu ter uma revelação de livramento para o povo? Eu queria saber de você. Só isso. Então a palavra de Deus, ela tem texto e tem pretexto. Então não adianta ninguém querer falar uma coisa ao contrário da palavra de Deus. Aí o brasileiro fica com medo. Mas aí eu pergunto, a palavra, você está guardando a palavra para trazer as revelações santas do nosso Criador do Universo? O verbo de Deus? A Bíblia diz que Jesus veio perdoar o pecado de todo mundo. Foi crucificado pelo pecado de todo mundo. E ele veio dar vida pelas ovelhas dele. Pelas ovelhas dele. Agora eu pergunto, se uma ovelha vai morrer afogada em um lugar que tem água, você acha que ele vai deixar morrer afogado lá ou ele vai avisar? Vai mandar um profeta ir lá naquele lugar avisar. Porque profeta de Deus não é aquele que fala, é aquele que vê e vai lá falar. Lá no lugar que Deus mandou. A verdade é essa. Agora eu pergunto para você, se eu for um missionário, preste atenção, falando comigo. Se eu for um missionário e eu for fazer a obra de Deus dizendo que Deus me mandou, e chega lá, arruma uma confusão e a violência aparece. A Bíblia diz, não por força nem por violência devemos levar o evangelho. Aí violência veio, foi Deus que mandou eu ir ou foi eu fui por conta própria e tomei um cacete lá? Eu pergunto para você. Então, o evangelho não é bem o que o povo está pensando, uma cartilha para ser lida e não ser explicada. Você tem que explicar. Jesus, por ser o bom pastor de dar vida pelas ovelhas, né? Ele aparece no lugar exato aonde vai acontecer aquilo ali, ele manda ir lá avisar. Então vamos ver qual foram os lugares que Deus mandou eu avisar. Vamos ver como é que Deus trabalha. Agora vamos ver. O evangelho de Cristo Deus trabalha assim. Ele dá o crescimento no obreiro. Deus dá o crescimento no obreiro. Depois que o obreiro cresce, espiritual, Deus dá treinamento para aquele obreiro. Para ele saber quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Então o que acontece? Esse obreiro vai crescer espiritual, porque Deus deu crescimento a ele. Ele não vai crescer no modo de criança para maior. Ele vai crescer agora na parte espiritual, porque quando ele era menino, ele fazia coisa de menino. A Bíblia diz. Agora ele é adulto, ele vai fazer coisas de adulto. Ele não vai mais usar de meninice na casa de Deus, né? Então vamos ver. Eu vou falar comigo aqui. Se a Bíblia fala, presta atenção, se a Bíblia fala aqui que Deus disse para o homem, todo homem deve trabalhar e comer do suor do seu rosto. Eu levo duas mãos para trabalhar, uma para trabalhar e outra para roubar. Deus está vendo? Eu estou dentro da palavra ou eu estou fora da palavra? Então, a verdade tem que ser dita. Já que é a verdade tem que ser dita, vamos falar a verdade.
Então, eu estou falando comigo. Se eu for lá na igreja roubar uma Bíblia, ou levar ela enganada sabendo que não é minha, ou levar um guarda-chuva dos outros, aí eu pergunto para você, eu estou pegando o suor dos outros, roubando o suor dos outros para me levar para mim. Aí eu pergunto para você, eu estou guardando a palavra que todo homem deve trabalhar e comer somente o suor do seu rosto? Ou eu estou roubando os outros? Uma mão para trabalhar e uma para roubar. Aí eu pergunto para você, se dentro desse campo magnético que eu estou pregando aqui, de todas essas palavras que eu disse, né? Eu falo que Jesus está vindo, eu oro para a guerra parar, eu não pago César, compro e não pago, coloco Jesus como meu fiador, levo meu lambu velho para vender dentro da igreja, eu ganhei de graça, eu estou vendendo. Eu falo que estou salvo, bato no peito, que estou salvo. Quando eu estou no será, a Bíblia fala que é será salvo, eu estou falando que já estou. Em lugar de salvo é no céu. Aí eu pergunto para você uma coisa. Se eu tiver uma revelação de Deus, do céu para a terra, Deus está nessa revelação? Eu quero saber de você. Deus está dentro dessa revelação? Aleluia! Eu gostaria de saber de você se Deus está dentro da revelação. Se eu fosse profetizar para o Brasil, vamos supor, se eu fosse profetizar uma enchente, vamos supor, eu fosse, eu estou falando eu. Você acha que Deus me usaria, estando fora da sua palavra, qual é o espírito que ia aparecer? Era o de Deus? Aleluia! Glória na baranha! Glória, 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 glória! Ei! Glória, 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 glória! Qual é o espírito, aleluia, que ia aparecer, aleluia, para falar alguma coisa? Então Satanás é um anjo de luz, foi jogado do céu para a terra, com as suas saraivas. Ele consegue tirar a vida, porque ele veio roubar e matar, e destruir. E Jesus veio para que tenha vida e tenha com abundância. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Tenho ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém que não pegar essas ovelhas. Aleluia. Que são aquelas ovelhas que não são crentes. Jesus também protege e guarda, livra da morte. Agora eu pergunto, eu tenho Jesus, estou nesse campo aqui, né, colocando Jesus como meu fiador, quando ele falou que eu não seja fiador de ninguém, para mim não ser, mas eu quero que ele seja. Ele me deu um saco de roupa, eu vendi na igreja. Aí vendo, eu falo que estou salvo, bato no peito, né? Eu consigo ler aqui, contar o que ele fez no passado, que ele curou 10 leprosos, que ele curou a menina, ressuscitou a menina, que ele curou o cego de Jericó, que ele esticou a mão mirrada do homem, mas eu não consigo ver ele fazer nada com a minha mão. Aí eu pergunto para você, ele está me usando? Aleluia! Ele está me usando? Eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Eu estou falando comigo e quero que você me responda. Se eu for falso profeta, você pode me chamar de falso profeta. Eu aceito você me chamar de falso profeta. Eu aceito. Porque se eu estiver orando para a guerra parar, eu sou falso profeta. Se eu estiver vendendo mulumbu verde da igreja, eu sou falso profeta. Se eu estiver colocando Jesus como meu fiador, eu sou falso profeta. Se eu estiver batendo no peito que estou salvo, eu também sou contra a palavra. Se eu estiver orando para a guerra parar, eu ainda estou pior. E se eu estiver falando que Jesus está vindo, mais pior fiquei. Aí eu sou o quê? Eu queria saber de você, o que é que eu sou? Então a Bíblia diz, olha, quando eras criança, faziam coisas de criança. Agora sois adulto, faz coisa de adulto. Então você precisa pregar a palavra de Deus de acordo com ela. Então Jesus disse, aquele que guardar as minhas palavras, eu as guardarei no dia mau que há de vir sobre toda a terra, sobre todo mundo. Aí eu pergunto, se acontecer uma tragédia onde você está, você estava guardando a palavra ou estava contra a palavra de Deus? Aleluia, eu não tenho culpado como inocente, nem inocente como culpado. Eu sou justo. Aí eu pergunto para você, o capacete da justiça só serve na cabeça de um justo. Eu pratico a injustiça. Você acha que Deus vai fazer justiça por mim? O capacete cabe na minha cabeça?
Eu consigo colocar a couraça do evangelho? Eu consigo alçar os meus pés? Eu estou falando comigo, como um falso profeta. Faz de conta que eu sou um falso profeta. Aleluia. Aí eu falo que Deus me mostrou tal coisa. E não vou lá avisar para sair da cidade. Como é que Deus me manda? Me mostra uma coisa e não livra a pessoa da morte. Foi ele que mostrou? Aí Deus mostra que eu vou cair de uma escada para uma pessoa. Aí a pessoa tem que vir em mim e dizer, ó, Deus mostrou que você vai cair de uma escada. Vim em mim. Aí a pessoa vê que eu vou cair da escada e não manda me avisar. Será que foi Deus? Porque Jesus ia dar vida pelas minhas pernas. E a pessoa não deu. Aí eu pergunto, de onde vem a revelação? Eu queria saber de você. Vamos supor que vamos supor que eu vou viajar e nessa viagem o avião vai ter uma grande turbulência. A hipótese. Aí a pessoa vem profetizar para mim que o avião que eu vou pegar vai ter uma grande turbulência. Só que a pessoa não veio em mim. Não veio em mim. Não sabe nem quem sou eu. Nem me conhece. Como é que Deus me conhecendo e a pessoa sendo profeta, como é que ela não me conhece? Ela tinha que vir em mim me avisar, mas não veio. Aí eu pergunto, Deus está nesse negócio? Que Deus é esse? Que mostra e não livra, deixa a pessoa morrer. Pois agora eu vou contar algo para vocês aqui, da parte do meu Criador, para vocês verem como Deus age. Ó, o Senhor disse assim, olha, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Primeiro eu escolho para depois mandar. Você está dentro da palavra. Deus abriu o céu, mandou o anzol do céu, cresceu dentro dos humanos. Eu fui buscar o pastor desviado e a missionária para Deus. Ganhei os dois. Sem saber, fui buscar lá onde Deus mostrou. Deus mostrou dentro de um buraco e eu fui lá dentro do buraco buscar eles. O casal. É assim que Deus trabalha. Quando Deus mostra, Deus manda. Deus disse, olha, a igreja de fulano de tal, o teto da igreja vai cair. Vai lá e avisa que vai acontecer um acidente da igreja. Porque eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu cheguei lá para avisar, não deixaram nem eu falar com o pastor. Sabe o que fizeram para mim? Disseram que eu comi demais, tinha pesadelo. Tá amarrado. O teto caiu na cabeça dele, porque não deixaram eu falar com ele. O outro pastor presidente, Deus mandou avisar que a igreja ia perder o pastor, porque Deus ia recolher o pastor. Eu fui lá falar para vocês, vão perder o pastor para Deus. Deus vai tomar o pastor das ovelhas. Daqui 3 dias Deus recolhe. 3 dias Deus recolheu o pastor presidente. E Deus quando fala. Deus disse, vai lá e diga para a missionária que ela está com o barco quebrado. Se você pôr a mão na cabeça dela, eu conserto o barco dela. Se você não colocar e ela não se humilhar, eu vou ter com ela. Eu fui lá. Falei para ela que eu estava com o barco quebrado. Deus fez a parte dele. Eu fiz a minha. Precisava ela fazer a dela. Ela falou, eu sei que estou doente. Tá lá? Já não está mais, já foi. Deus mandou dizer que ia tomar a ovelha do pastor da igreja. Mas Deus não revela caixão no altar, não, quando ele vem buscar. Porque o nosso Deus é Deus de vivo, não revela defunto. Ao contrário, Deus revela o morto estando vivo. E estava vivo e Deus levou embora. Falei, pastor, Deus vai recolher o irmão amanhã, o irmão vai sentar e vai partir. Foi colocado, Deus colocou a escada dele lá para ele subir. Eu vi ele subindo nas nuvens. No outro dia o irmão sentou, foi embora. Eu trabalho ninguém. Então Deus, quando fala, Deus fala. Deus manda ir lá falar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Contar que Jesus curou o paralítico é fácil. Ler aqui é fácil. Contar que Jesus limpou 10 leprosos é fácil. O duro é Deus usar a minha mão para limpar. O duro é Deus usar a minha mão para limpar leprosos. Aleluia! Glória, 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 glória! Duro, aleluia! É Deus usar a minha mão, aleluia! Subir com ela até as nuvens para pôr um paralítico em pé, que nem médico consegue colocar um paralítico de 80 quilos em pé. E nenhuma pessoa também consegue. 50 quilos já fica pesado, imagina 80. Eu contar que Jesus curou o paralítico, que Pedro orou o paralítico ali da entrada do templo chamado Formosa andou. Eu contar que Jesus limpou 10 leprosos, contar que Jesus fez a água virar vinho, contar, é fácil contar, saber ler é fácil, duro é Deus usar a sua mão para fazer. Você tem que contar o que ele está fazendo.
Conta o que ele fez e conta o que ele está fazendo. Não podemos viver uma fé artificial dentro da igreja. Não podemos, devemos ter uma fé alicerçada ter uma base espiritual. Não podemos ficar mais brincando de ser crente, né? Não. A Bíblia fala que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Como é que põe um servo para pregar em cima de um altar? O que é que ele tem para dar para o povo, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então Deus, ele faz assim. Ó, é só. Deus tem brasa de fogo. Tem graveto que ele põe fogo até virar uma fornalha. Para derreter câncer no fogo. O próprio fogo sai atrás da enfermidade. O vaso não precisa nem sair do lugar. Nem sair do lugar que está. Porque depois que o graveto pegar fogo, o fogo se responsabiliza em curar os enfermos. Tá? O vaso nem precisa sair do lugar. Desce a revelação da palavra e em seguida desce o fogo. Quando o fogo descer, até o tocador, o instrumento do tocador pega fogo. Eu não estou aqui brincando, tá? De ser crente não. Agora você acha que a pessoa que mente, faz fofoca, vai perseguir um outro fofoqueiro? Não vai. O mentiroso vai perseguir outro mentiroso? Não vai. Ele vai perseguir a unção de Deus santa, né? A unção de Deus santa. Por que Jesus chegou ali? Deus está mandando eu falar. Por que Jesus chegou ali naquele templo e disse: eu tenho poder para destruir o templo de vocês e construir em 3 dias. Presta atenção para você ver. Aí a mulher escutou e foi contar que Jesus tinha blasfemado das coisas de Deus. Contou para o soldado romano. O soldado então mandou prender Jesus e levar até ele, o sinédrio. Quando chegou lá, Pilato perguntou: rapaz, você falou, tem testemunha aí que testemunha contra ti. Você falou que tem poder para destruir o templo e construir em 3 dias. Você sabe quantos anos nós levamos para construir aquele templo? 15 anos. Mas Jesus não falava dos tijolos que eles trabalharam. Jesus falava da carcaça deles, que o pecado estava matando eles. O pecado da bebida forte, matando com cirrose. O pecado do cigarro, o pecado da droga, da morte, da briga. Jesus veio tirar esse pecado do mundo para que o homem pudesse conhecer a Deus. Não é quem traz a vida na terra que está em pecado. Pecado é aquele que mata. Aquele que mata. Agora veja. Se Jesus disse para a mulher assim: com dor de parto terás filho, e ela opera para não ter, ela está contra a palavra, você acha que ela vai ter a revelação de Deus dentro da igreja? Eu queria saber de você. É de você que eu queria saber. Então a palavra fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. E os que usam de engano não ficarão dentro da minha casa. E os que preferem a mentira estarão longe de mim. Só que hoje tem mentiroso apoiando mentiroso para perto de Jesus. É. Agora você veja. A palavra fala que caía de homem e levantar é de Deus. O Espírito de Deus não derruba ninguém no chão. Mas tem pessoas caindo por aí, que nem banana madura do cacho. Tá? Você precisa conhecer a presença de Deus. Não com sua santidade, não. Cadê ele? Porque a nossa santidade para nada presta. Mas quando a de Deus desce do céu para a terra, as coisas acontecem. Uma vez eu fui fazer um teste para ver se Deus era comigo. Fui colocar a mão na cabeça de um paralítico. Uns 40 anos já sem andar. Coxo. Andava se arrastando no chão, cagando na roupa. Na hora que eu levei a mão na cabeça dele, a minha mão começou a subir para o céu. Aí eu fiquei preocupado, achando que alguém tinha levantado a minha mão, porque eu estava só ali. Só eu e aquele homem. Aquela parede que ele se escorar, serviu de escora para ele. Ele estava voltando a falar e ia voltar a andar. Aí você vê que Deus, como age, é diferente. Você não usa a força carnal para levantar ninguém no chão. E nem precisa pôr a mão. Você nem precisa pôr a mão. Aleluia! Aleluia! Glória que você põe a mão. Aleluia! A santidade de Deus, ela manifesta a favor daquele enfermo que está ali.
Vai vendo como Deus trabalha. Mas hoje, aqui no celular, algumas pessoas que eu consigo ver, Deus está usando. Deus está usando. Você sabe por quê? Porque eu conheço onde Deus está. Tá? Ele me deu o dom de interpretação de língua. Tá? Dom de discernir o Espírito. Então eu sei onde ele está. Ninguém me engana. Tá? Então, se eu, o falso profeta aqui, estou falando comigo, o falso profeta, se eu disser que Jesus está vindo, eu sou falso profeta. Se eu disser que Jesus vai ser meu fiador, eu sou falso profeta, porque ele disse, não seja fiador de ninguém. Se eu disser que ele está vindo, né? A Bíblia me repreende. A hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. A Bíblia fala, não seja fiador de ninguém. Se eu colocar Jesus como meu fiador, eu estou contra ele também. Aí eu pergunto, que revelação que eu vou ter de Deus para levar para o Brasil? Eu queria saber de você. Você sendo um pastor fiel a Deus, eu vou conseguir revelação de Deus para o povo? Eu vou conseguir alguma coisa? Eu vou ter autoridade nessa palavra? Eu vou ficar igual um escriba sem autoridade, pregando na igreja? Vou ficar contando o que Jesus fez e não vou contar o que Jesus está fazendo? As minhas mãos estão aqui. As minhas mãos estão aqui. Como é que eu vou conseguir falar que Deus usou a minha mão com mentira? Eu vou ler aqui e a mão não vai corresponder. Então, para você ter autoridade na palavra de Deus, autoridade aqui na palavra, você tem que ter autoridade de Deus na palavra e corresponder com o necessitado. Então vamos ver como é que Deus conhece uma pessoa com fome na igreja. A igreja está cheia. Sabe como é que Deus conhece a pessoa com fome? Deus revela o prato dele de boca para baixo se você pôr comida. Quando você trabalha para Deus, Deus usa você. Aí você vai pôr comida naquele prato que está de boca para baixo. Tá? Vai vendo como é que funciona. Língua estranha. Qual é a função de uma língua estranha dentro da igreja? O que ela pode me dar? O que ela pode me dar? O que eu posso dar para os outros falando em língua estranha? Eu não consigo te dar nada em língua estranha. Aí você pergunta, mas por quê? Eu vou te explicar. A Bíblia relata que aqueles que falam em língua estranha falam somente a Deus e aos anjos, e não aos homens. Mas se tiver alguém para interpretar essa língua lá, interprete a língua, seja repreensão contra quem falou, se ele está sendo repreendido na língua dele, o intérprete, aleluia, glória, 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 vai repreender, vai repreender a língua dele. Porque Deus está repreendendo, vamos supor, ele falou em língua estranha, edificou ele mesmo, não edificou ninguém. Mas tendo o intérprete para interpretar a língua dele, entra a repreensão. Que se Deus está repreendendo ele ali com a própria língua dele, o que decide vai saber. O que decide a língua vai saber que Deus está repreendendo ele. Você está me entendendo o sentido? Agora vamos ver como é que Deus consegue discernir a língua africana, a língua angolana, a língua hebraica, a língua chinesa e a língua japonesa. Deus fala todo um idioma, porque o sol que aquece aqui, aquece o Japão. Só que tem uma coisa. Deus, quando envia um missionário para pregar a palavra dele, Deus enviou ele. Ele não precisa estudar, porque quando ele chegar lá, quem mandou ele, quando aquela pessoa abrir a boca, vai cair dentro do idioma do missionário. Aquela língua dele lá vai se transformar, quando ele abrir a boca, vai ser dentro do idioma do missionário. E o missionário vai interpretar a língua dele, pregando Jesus para ele. Está me entendendo? Agora, Jesus criou todas as línguas, todos os idiomas. Ele, a mesma chuva que molha o Brasil, molha o Japão, molha a China. É a mesma chuva que o arroz que nasce aqui, nasce na China. A laranja no pé nasce lá, nasce aqui. Não existe nada diferente
das coisas que Deus criou. Agora eu pergunto, será que o verbo de Deus, que disse, olha, leva somente a sua boca, porque quando você abrir a boca, não é mais você. Sou eu que falo. Aleluia. Aleluia. Agora, para que eu vou me preocupar em idioma? Se o meu Deus fala todo idioma. Aí eu vou saber se ele me mandou ou não. Aí ele me dá uma vara de pesca celestial, que a isca desce viva do céu. Pega peixe grande porte. Ele vai me dar um anzol que peixe nenhum quebra. Cresce dentro do homem. E se tiver 50 peixes, eu pego os 50. Ele vai me dar dom de cura para comida, para dar ao paralítico, pôr ele em pé. Ele vai me dar armamento para mim atirar com o dedo, apontar e derrubar, quando o assassino vier. Vai vendo? Eu fui levar o evangelho e Deus vai ter que me defender porque ele me mandou. Ele vai me mostrar quando o terrorista estiver vindo. Eu já sei que ele está vindo. Aí eu vou de encontro a ele. Ele vai mostrar o homem virando uma cobra, um escorpião saindo para matar. Eu vou em direção a ele. Quando ele pensar isso aí, já estou indo lá onde ele está. Ele não vai me ver chegar. Aí o Senhor vai começar a trabalhar dentro da palavra. Aí não tem como se um escorpião esconder dentro de uma parede, que eu vou achar ele. Não tem como esconder. A serpente, o homem que vira uma anaconda e sai para matar, não tem como se esconder, porque Deus vai achar ele. Eu vou até onde ele está. Vai vendo? Porque não vai precisar fazer esforço nenhum. Porque o manejar é de Deus. Vai aparecer um cajado na mão direita, que mede 1 metro de altura, para me matar a cobra e abraçar o assassino. Simplesmente isso que eu vou fazer. E aí então começa a evangelização de Deus, libertando. Agora você vê, se Deus liberta o homem que vira um anaconda para matar, tirar a vida de uma pessoa, por que Deus vai deixar um que serve a ele dar dízimo morrer afogado dentro da água? Fala para mim. São 26 mil igrejas no Rio Grande do Sul. 26 mil não é uma. Muita gente. A minha cidade tem 300 igrejas. Tudo que Deus manda falar, Deus manda ir lá onde Ele me mostrou. E você? Você foi lá mandar o povo sair da cidade? Você só falou. E não foi levar. Então, se você é profeta e você vai profetizar, você tem que ir lá levar o que você falou. Para se cumprir a palavra do Senhor. Entendeu? Você não pode só profetizar e não levar aquilo que você disse que Deus ia fazer. Você tem que profetizar